Tem gente que acha que vender picolé é coisa de criança ou de quem não deu certo na vida. Eu penso diferente. Na minha cabeça, cada picolé que eu vendo carrega uma chance de mudar o dia de alguém. Seja pelo refresco, pelo sabor ou, vai saber, por um sorriso trocado no portão. Meu nome é Simone, tenho 28 anos, moro na zona norte do Rio e carrego meu isopor desde os 19. Comecei para ajudar em casa, continuei porque era o que eu tinha. Mas hoje, sinceramente, eu gosto. Gosto de andar de chinelo pelas ruas, do barulho do sininho, das crianças gritando picolé e até das senhorinhas que perguntam se eu aceito fazer um cafezinho depois da venda. Mas o que eu gosto mesmo é de observar. Vendo picolé, você aprende a prestar atenção em tudo. Nos olhares, nos jeitos, nos silêncios. Sabe quem tá feliz, quem brigou com o marido, quem tá com calor, quem só quer companhia. E eu? Eu escuto. Escuto histórias o tempo inteiro, mesmo quando ninguém tá contando. A vida na rua é assim. Barulhenta, suada e cheia de segredos. Naquele verão, o calor tava de derreter pensamento. Era final de janeiro e meu isopor parecia pesar o triplo com aquele sol na cabeça. Mas eu gostava. Quanto mais quente, mais chance de vender. E eu precisava bater a meta da semana, porque a geladeira lá de casa tinha entrado no modo pingando agonia, e mamãe já estava fazendo promessa para São Cosme e Damião. Naquela manhã, segui minha rota de sempre. Rua das Palmeiras, depois a Travessa Marizete, e por fim, o Conjunto Azul. O conjunto era mais afastado, mas sempre tinha freguês. E era ali, naquela parte esquecida do bairro, que minha história começou a mudar. Mas eu não sabia disso ainda. Só sabia do suor escorrendo, do sol estalando e do meu boné virado para trás como sempre. A trilha sonora era meu sininho e o "Olha o picolé", que eu gritava, meio automático, meio esperançosa. Eu só não imaginava que, entre todos aqueles portões, um deles fosse me fazer esquecer o calor. E lembrar que o coração também sua, mesmo quando bate escondido. Na rua do Conjunto Azul, todo mundo tem mania de reclamar da vida no portão. É cada história que parece saída de novela mexicana. Marido que sumiu com a vizinha, cachorro que mordeu o dono, sobrinho preso por engano. Mas naquela manhã, nada disso me distraiu do que realmente me chamou atenção. O portão azul da casa 55. Nunca tinha visto ninguém ali. Era o tipo de casa que parecia estar de férias desde 2002. Mas, naquele dia, o portão se abriu devagar, como se alguém estivesse espiando o mundo com preguiça, ou com segundas intenções. "Ei!" Uma voz disse lá de dentro, firme e casual. "Tem de quê aí?" Virei o corpo com o isopor pendendo no ombro e vi uma mulher, mais ou menos da minha idade, encostada no batente da porta, sem sutiã, regata larga, cabelo preso de qualquer jeito como quem acabou de acordar, ou como quem nunca se importa em arrumar. Ela coçava o pescoço com uma mão e me olhava com um meio sorriso que eu conhecia bem. O tipo de sorriso que vem antes de uma provocação. Tem de coco, de uva, de limão, de morango e um último de chiclete que ficou esquecido no fundo. Respondi, levantando a tampa do isopor. E tem de você?" Travei. Ela riu. "Brincadeira, moça. Me vê um de morango." Me aproximei meio desconfiada, meio curiosa. Não era a primeira vez que eu ouvia gracinha na rua, mas daquele jeito? Com aquela cara de quem sabia exatamente o que estava fazendo? Entreguei o picolé e ela me pagou com uma nota amassada, mas continuou me olhando. Não aquele olhar normal de cliente agradecida. Era outro tipo de olhar. Daqueles que analisam, que pesam, que testam. "Você sempre passa por aqui?" perguntou, encostando no portão como se fosse uma velha conhecida. "Quase todo dia, nessa hora." "Por quê?" "Nada. Só para saber que hora eu devo estar de regata", disse ela, piscando, e deu a primeira mordida no picolé como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu ri. "Sem graça?" "Talvez." "Intrigada?" "Com certeza." "Qual o seu nome?" perguntei.
antes mesmo de perceber que tinha aberto demais a boca. Vanessa. E você é a moça do picolé? Simone. Simone, a vendedora de delícias geladas. Ela murmurou com o picolé na boca, como se saboreasse mais o trocadilho do que o gosto do morango. E você é sempre assim, direta? Só quando o calor pede. Nos despedimos com um aceno e um sorriso torto. Eu segui minha rota, mas demorei bem mais do que o normal para sair da rua. Sabe aquela sensação de que alguma coisa virou de ponta cabeça, mas você ainda não entendeu o quê? Naquela manhã, vendi menos que o normal. Culpa do calor, do peso do isopor. Ou da Vanessa, que tinha tatuagem no braço, boca atrevida e um portão azul, que de repente virou meu ponto favorito no bairro. E eu nem gostava tanto assim de morango. Naquela semana, eu comecei a mudar minha rota. Pode parecer bobagem, mas era como se meu corpo decidisse por conta própria que hora virar a esquina, que dia dar um passo mais lento, só para garantir que eu passasse pela rua do Conjunto Azul por volta das 9h30, quando o sol batia meio torto no portão azul da Casa 55 e quase como se fosse combinado, ele se abria. E lá estava ela, Vanessa. Às vezes de regata larga, às vezes com um top que deixava a barriga à mostra e uma xícara de café na mão, o cabelo sempre preso de qualquer jeito, como quem não tem tempo nem paciência para arrumar o que já é naturalmente bonito. Ela não falava muito, mas quando falava, acertava. Cada frase dela parecia um aceno com segunda intenção. Cada piada vinha com uma piscada que me deixava meio zonza. Não de calor, mas de curiosidade. No terceiro dia seguido, ela soltou. Se atrasou hoje, hein? Teve uma senhora que pediu 3 picolés seguidos. Disse que era pro neto. Mas eu desconfio que o neto nem estava em casa. Entendo o tipo, ela disse, sorrindo sem pressa. Tem gente que se refresca melhor quando tem companhia. Fingi que estava muito ocupada procurando o de morango só para disfarçar o impacto que aquela frase teve no meu estômago. Mas meus olhos escapavam. E os dela também. Aquilo já não era só brincadeira. Tinha um campo magnético entre a gente. Uma troca de tensão que pairava no ar como a umidade grudando na pele. Um dia, ela pegou o picolé direto da minha mão. Mas não foi um pegou qualquer. Foi devagar. O dedo dela roçou o meu e ficou. 1 segundo a mais do que o necessário. E naquele segundo, meu corpo inteiro prestou atenção. Vai querer o mesmo de sempre? Perguntei, tentando quebrar o silêncio e recuperar o controle. Querer, eu quero um monte de coisa, Simone. Mas, por enquanto, o de morango resolve, ela disse, com aquele sorriso de canto e um olhar que parecia saber tudo que eu não estava dizendo. E lá ia eu, me afastando devagar, mas sempre olhando para trás, só para ver se ela ainda estava ali, se ainda me observava como quem lê as entrelinhas de um bilhete secreto. E ela estava. Sempre estava. A rua inteira começou a perder a graça. Dona Neuza com seu cachorro barulhento, seu Valdir com as piadas de sempre, os adolescentes do outro quarteirão que me pediam fiado, tudo isso virou ruído de fundo. Era por Vanessa que eu reaprendia o caminho da rua. Era o portão azul que fazia meu pé hesitar antes de virar a esquina. E naquela noite, deitada de lado, abraçada ao travesseiro velho de casa, minha mente só repetia 2 detalhes como um mantra. O nome dela, dito do jeito que ela mesma falava. Vanessa, com a língua encostando lenta no céu da boca. E a imagem do sorriso torto dela, provocando como se estivesse convidando para um jogo que já estava acontecendo, e eu só tinha percebido agora. Foi aí que me dei conta de que aquele verão não ia ser como os outros. Porque tinha alguma coisa no ar mais quente do que o calor do Rio. Tinha alguém, e eu estava começando a derreter por dentro. Tem dia que o calor parece vir de dentro, não do sol. E naquela quarta-feira, foi assim. O céu estava encoberto, mas a cidade insistia em ferver como se o mormaço viesse da calçada para dentro da pele. Eu quase não saí com meu isopor naquele dia.
A previsão era de chuva, e eu estava cansada, mas a lembrança da voz de Vanessa me dizendo "quero de morango", com aquele olhar de quem queria tudo, menos picolé, me empurrou pela rua. Quando cheguei no conjunto azul, o portão dela se abriu antes mesmo de eu anunciar. Mas dessa vez, Vanessa não estava com a regata frouxa de sempre nem com o cabelo despenteado de quem acabou de acordar. Ela estava com uma camisa social branca, dobrada até os cotovelos, calça jeans escura, sandália de couro e um coque que prendia os fios de um jeito casual demais para ser descuidado. Ela encostou no batente do portão com o mesmo sorriso de sempre, mas havia algo no jeito dela que parecia ensaiado, ou proposital. "Hoje você não vai gritar, ó, o picolé, pra mim?" Perguntou brincando, com o olhar percorrendo meu rosto como se me estudasse. "E a esperar você me chamar, que nem faz às vezes?" Devolvi, tentando parecer no controle, mas meu coração já batia como se tivesse feito um sprint pela Travessa Marizete. "Traz um de coco hoje, e fica um pouco... Tô sozinha aqui. Fiz um suco gelado. Tá afim?" Ela disse isso com naturalidade, como quem oferece sombra numa tarde quente. Mas para mim, aquilo era um convite com cheiro de desvio de rota. Era sair do seguro, do portão, do quase. Era entrar. "Vai ter que compensar meu lucro da tarde", falei, tentando aliviar o peso da tensão com uma piada. "Cada minuto que eu passo parada aqui, perco cliente. Prometo compensar com um suco e uma boa conversa." Ela respondeu e piscou. "Ou você só gosta de conversar se tiver picolé no meio?" Abaixei o isopor e coloquei na sombra da árvore. Meus pés já estavam na calçada dela antes que minha cabeça decidisse. A casa era simples, arejada, com cheiro de hortelã e algo doce no fundo, talvez lavanda. Ela serviu o suco de caju em 2 copos altos e encostou-se no balcão da cozinha, me observando beber. O silêncio que antes existia entre a gente na calçada agora parecia mais denso, como se cada segundo sem fala carregasse uma possibilidade. "Você sempre dá esse charme todo para vendedora de picolé?" Perguntei meio rindo, meio testando. Ela ergueu uma sobrancelha, como quem gosta de ser desafiada. "Só quando a vendedora de picolé me olha do jeito que você olha." Engoli o resto do suco sem nem sentir o gosto. Era assim com ela. Tudo parecia fácil e perigoso ao mesmo tempo. E foi então que ela se aproximou, sem pressa, só diminuindo a distância entre nós como quem aproxima palavras antes de formar uma frase nova. "Já reparou que a gente sempre para no quase?" Sussurrou. "Você encosta ali, eu provoco, você sorri, eu retribuo. Mas ninguém passa disso." Fiquei calada. Era verdade. E eu sabia. O quase entre a gente era tão familiar que já parecia parte do ritual. Mas naquela cozinha, o quase era incômodo. Era apertado. "Hoje, se você não for embora agora", ela continuou, olhando direto nos meus olhos, "a gente vai deixar de ser quase." Meu corpo inteiro reagiu. Os pelos do braço, os dedos, a base da coluna. Mas eu não respondi. Só terminei o suco, agradeci com um sorriso trêmulo e saí pela mesma porta por onde entrei. Do lado de fora, o sol já não batia com tanta força, mas dentro de mim tudo fervia. E naquele dia, eu não gritei, "Olha o picolé", em canto nenhum. Porque eu estava ocupada demais, tentando entender por quê, mesmo querendo ficar, eu fui embora. Desde aquele dia na cozinha dela, alguma coisa mudou. Não no que a gente dizia. Vanessa continuava com aquele jeito debochado, firme, certeiro. E eu ainda fingia que não era por ela que eu passava na mesma rua, no mesmo horário, com a tampa do isopor já meio aberta como desculpa para parar. Mas o que mudou foi por dentro, em mim. Era como se o calor da cidade tivesse migrado da pele pro peito. E não era suor. Era pensamento. Era vontade. Era o eco do "se você não for embora agora", rodando na minha cabeça como um refrão que eu não conseguia pausar. Eu fui embora. Mas fiquei. Fiquei demais. Em tudo. No cheiro da cozinha dela.
na textura do suco de caju gelado, na forma como os olhos dela me atravessaram como se soubessem que eu ia ceder. Só não sabia quando. Nos dias seguintes, ela não insistiu. E isso me confundia mais ainda. Vanessa estava lá, sempre encostada no portão, de regata frouxa, cabelo preso com lápis, rindo de alguma mensagem no celular ou fingindo não estar esperando ninguém. Mas os olhares dela... os olhares. Eles sabiam. E diziam. Tudo o que a boca dela calava, os olhos entregavam. E eu, que sempre fui boa em observar, comecei a falhar na própria especialidade. Porque entre o oi e o até amanhã, tudo parecia um campo minado de possibilidades. Teve um dia em que ela pegou o picolé da minha mão devagar e deixou os dedos encostarem nos meus por tempo demais. Quando eu puxei a mão, tremia. E ela só disse: "Cuidado para não derreter." Eu ri, mas não tinha graça. Era tensão. Era desejo preso na garganta como um grito abafado. "Vai querer o mesmo de sempre?" Perguntei. Ela não respondeu de imediato. Só me encarou. "Hoje eu quero de coco. E que você fique mais um pouco." Engoli seco, dei um passo para trás e fingi olhar para o fundo do isopor, mesmo sabendo que o de coco era o primeiro da fila. A entrega foi mais rápida dessa vez, talvez porque eu soubesse que se encostasse de novo, ia esquecer a rua, o calor, o resto do bairro inteiro. Fiquei ali por alguns minutos, sentada no degrau do portão enquanto ela falava qualquer coisa, sobre as festas do bairro, sobre como o morango andava aguado, sobre a vizinha fofoqueira que sempre perguntava se eu era da família. Eu respondia com frases curtas, tentando parecer leve. Mas a verdade é que o peso do quase entre nós já era demais para continuar fingindo que não existia. Quando me levantei, ela só disse: "Hoje à noite vai passar um filme bom. Se quiser aparecer, a porta tá encostada." Não era um convite qualquer. Era um desafio. Eu saí dali com o isopor mais leve do que nunca, mas com o peito carregado de um fogo que não dava para apagar com picolé nenhum. Fiquei enrolando até tarde, lavando roupa que nem precisava, organizando caixa de sapato velha, olhando para o teto como se ele tivesse resposta. Quando olhei no relógio e vi que já passava das 9h30, meu corpo foi sozinho. Sem o isopor. Sem desculpa. Só com o coração batendo feito tamborim. Cheguei até a rua dela com a alma na ponta do pé. E antes que eu pudesse inventar uma desculpa para voltar, a luz da varanda se acendeu. Ela apareceu na porta com uma camiseta larga, cabelo solto, uma taça na mão e aquele sorriso que não avisava, só vinha. Demorou. Foi tudo o que ela disse. E eu não precisei responder, porque naquele momento só existia uma certeza. Eu não ia mais embora. A casa da Vanessa tinha cheiro de lavanda, ventilador girando lento no teto e uma luz amarelada de abajur que deixava tudo mais íntimo do que qualquer palavra dita. Ela não me perguntou nada quando abri o portão. Só me olhou como quem já sabia que eu viria, como quem não precisava de explicação, como quem estava esperando não só a visita, mas o momento. A televisão estava ligada num filme que a gente nem prestou atenção. Ou fingiu que estava ali só para preencher o espaço, como se o silêncio entre nós já tivesse som demais. Sentei no sofá, meio torta, meio nervosa, enquanto ela foi até a cozinha e voltou com 2 taças de vinho barato, mas bem gelado. Sentou ao meu lado, com uma distância calculada que me dava vontade de rir de nervoso. A gente ficou ali por longos minutos, comentando o filme com frases curtas, trocando olhares que falavam mais do que qualquer roteiro de cinema. Até que, sem cerimônia, ela colocou a taça na mesinha de centro e virou o corpo na minha direção. "Você sabe que eu não gosto de fazer rodeio", disse. Eu assenti com um quase sorriso, sem conseguir manter o olhar firme. "Mas contigo, parece que o tempo todo é sobre isso. Uma dança que para na beira da música." Suspirei, sentindo o peito apertado de quem sabe que aquilo era verdade. Vanessa se aproximou, devagar, como quem respeita o limite e, ao mesmo tempo, o desafia. Passou a mão devagar pelo meu joelho, e dessa vez eu não fugi.
Nem disfarcei, nem recuei. Só encostei a testa na dela, fechando os olhos como se quisesse guardar aquele instante para sempre, antes mesmo de viver o depois. E foi então que aconteceu. Um beijo. Calmo. Quente. Sem espetáculo. Sem trilha sonora. Um beijo que não queria provar nada, só confirmar o que a gente já sabia desde o primeiro olhar no portão. Os lábios dela tinham gosto de vinho e de certeza. E os meus, de medo misturado com vontade. Quando o beijo terminou, ela ficou ali, com a mão ainda encostada no meu rosto, como quem segurava algo frágil, ou precioso demais para soltar logo. Se quiser ir embora, eu entendo, ela disse, num sussurro quase triste. Mas se quiser ficar, eu tenho mais vinho e pouca paciência para fingir que isso aqui não tá acontecendo. Eu ri, daquele jeito que a gente ri quando tá sendo vencida pelo que já sentia. Hoje eu fico. Ficamos no sofá, deitadas de lado, assistindo o resto do filme sem prestar atenção. Às vezes ela fazia um comentário bobo, só para arrancar minha risada. Às vezes era eu que encostava o pé no dela, como quem testava se o corpo ainda estava ali mesmo. E tava. Quando o filme acabou, o silêncio da casa parecia outro. Um silêncio leve, preenchido por presença. Ela me cobriu com uma manta fina, mesmo com o calor, e encostou a cabeça no meu ombro. Dormimos ali mesmo. Acordei de madrugada com o barulho da chuva caindo fraca no telhado. Ela ainda estava ali, respirando devagar, com a mão entrelaçada na minha. Não teve declaração, não teve pergunta. Só teve a paz de saber que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha parado de correr. E que talvez o lugar onde eu sempre fingia passar por acaso fosse exatamente onde eu queria ficar. No dia seguinte, meu isopor parecia mais leve do que nunca. E não era por causa da quantidade de picolé que eu vendi. Era o corpo. Era a cabeça. Era o jeito que eu andava, como se as solas dos meus pés tivessem aprendido outro ritmo. Acordei antes do despertador. Tomei café ouvindo a voz da minha mãe contar alguma coisa que eu não prestei atenção, e fui pra rua com o coração ainda preso na manta fina do sofá da Vanessa. A lembrança do beijo dela, da mão entrelaçada na minha, do silêncio confortável da madrugada chuvosa, me acompanhava como um perfume que grudou na pele. Passei pelas ruas de sempre, cumprimentei os de sempre. Mas era como se tudo estivesse com um filtro novo. Como se o mundo tivesse voltado a ter cor depois de muito tempo rodando em preto e branco. Quando cheguei no conjunto azul, ela já estava no portão. Dessa vez de moletom, cabelo preso num coque despretensioso, segurando 2 garrafinhas de água gelada. Hoje troquei o suco pelo básico, disse, estendendo uma para mim com aquele sorriso que misturava ironia e cuidado. Peguei sem dizer nada, só sorri de volta. E fiquei. Sentei no degrau, deixei o isopor de lado e a gente ficou ali, lado a lado, bebendo água e trocando palavras simples. E sorrisos que não precisavam de legenda. Vanessa me perguntava da minha rotina como se cada detalhe importasse. E eu ouvia as histórias dela como quem coleciona momentos. Teve uma hora em que o sobrinho da vizinha passou de bicicleta e gritou: "Hoje o picolé vem com beijo, tia?" Vanessa riu alto, como se fosse só mais uma piada, mas eu senti o frio na barriga de quem sabe que, a partir dali, a gente estava começando a existir para além do portão. Ela virou para mim e disse: "Relaxa. Esse povo sempre fala demais, mas nunca sabe de verdade." "E se souberem?" Perguntei meio em tom de brincadeira, meio não. "Se souberem, que saibam. Não é a gente que tem que se esconder." Isso bateu forte, porque eu estava ali, sentindo as coisas acontecerem, mas com aquele velho medo de dar nome, de dar forma, de deixar o mundo olhar. Só que com ela era diferente. Não tinha pressão. Só espaço. Um espaço novo, onde eu podia ser eu sem precisar me defender o tempo todo. Naquele fim de tarde, ela me mandou mensagem pela primeira vez. Um simples: "Chegou bem? Fiquei com saudade antes de você virar a esquina." Eu li, reli, fechei os olhos e sorri.
Mandei uma figurinha boba como resposta e fiquei encarando o teto do meu quarto, com o coração batendo devagar, feito tambor de escola de samba depois do desfile. No sábado, ela me chamou para um passeio fora do bairro. Disse que queria andar na orla, tomar um caldo de cana e fingir que era turista no próprio Rio. Eu aceitei, sem medo. E quando a gente desceu do ônibus e começou a caminhar pela ciclovia, de chinelo e mão solta, senti que o mundo podia ser outro. Ou, pelo menos, que eu podia ser outra dentro dele. Ela me contou sobre a infância, sobre a mãe que foi embora cedo, sobre o pai que criou ela com muito amor e pouco jeito. Eu contei da minha avó, da escola que eu larguei para ajudar em casa, das vezes em que quis fugir da cidade e das vezes em que fiquei só por causa das pessoas. A gente dividiu uma água de coco, tirou foto boba em cabine de lembrança e sentou na areia para ver o mar escurecendo. Quando eu encostei a cabeça no ombro dela, ela passou o braço por trás da minha cintura e sussurrou: "Se alguém olhar agora, vai ver duas mulheres normais. Mas só a gente sabe o quanto isso aqui custou." Eu assenti, com a garganta apertada. Porque era verdade. Custou coragem. Custou atravessar o medo. Custou silenciar a voz do mundo e ouvir só o que o peito dizia. Na volta, a gente não falou muito. Só ficamos de mãos dadas o caminho inteiro. Quando chegamos na minha rua, ela me deu um beijo na testa antes de me deixar na porta. "Dorme bem, Simone." "Você também, Vanessa." Ela sorriu, virou as costas e antes de dobrar a esquina, olhou para trás. E eu soube. Alguma coisa nova tinha começado ali. E pela primeira vez eu queria que não tivesse fim. Às vezes a vida avisa que vem coisa. E às vezes ela só vem. Sem manual, sem alarme, sem tempo para se preparar. Naquela segunda-feira, eu acordei com o som da chuva batendo na telha fina lá de casa. A roupa pendurada no varal toda encharcada e minha mãe reclamando da goteira na cozinha que insistia em reaparecer. Peguei o isopor, coloquei só metade da carga porque sabia que o movimento ia ser fraco com o tempo fechado. E fui pra rua com aquela sensação de que alguma coisa estava fora do lugar. Vanessa não apareceu no portão naquele dia. E tudo bem, pensei. Talvez tivesse saído cedo, talvez só estivesse com dor de cabeça, talvez. Mas no dia seguinte, ela também não apareceu. E no outro. E no outro. O portão azul, antes aberto, virou parede. De repente, a rua que eu conhecia de olhos fechados parecia outra. Os rostos me pareciam mais distantes, os sorrisos mais raros, e meu "olha o picolé" saía sem vontade, como se fosse só um lembrete triste do que tinha deixado de acontecer. Tentei não alimentar a ansiedade, mas a verdade é que eu já tinha me acostumado com a presença dela mais do que queria admitir. Me peguei refazendo o caminho em horários diferentes, como quem tenta surpreender o acaso. Mas nada. O portão permanecia fechado. Na sexta, criei coragem e mandei mensagem. Um simples "tá tudo bem por aí?" 2 horas depois, recebi uma resposta curta. "Tá sim. Tô resolvendo umas coisas. Depois a gente se fala." Só isso. Sem emoji, sem vírgula, sem afeto. E aquilo me desmontou mais do que qualquer silêncio. Eu quis respeitar o espaço, mas também queria entender. Só que não se invade o que não convida. Voltei à minha rotina como quem volta para um lugar que já não veste direito. A rua era a mesma, o isopor o mesmo. Mas eu não era mais aquela Simone. Eu tinha experimentado outra coisa, outra possibilidade de vida. E agora, tudo que antes era suficiente parecia menor. No domingo, sentei no sofá de casa com o isopor vazio aos pés e a cabeça cheia. Minha mãe passou por mim e disse: "Você tá estranha, menina." "Tô só cansada, mãe." "Não é cansaço, é falta." E falta tem nome, né? Eu ri, com os olhos marejando, porque tem coisa que só mãe sente. No fim da tarde, sem planejar, sem me pentear, sem pensar demais, fui até a rua do Conjunto Azul. O portão ainda estava fechado, mas dessa vez ouvi som vindo de dentro.
Música baixa. A luz da varanda acesa. Toquei a campainha com o coração descompassado. E ela mesma atendeu. De camiseta larga, cabelo preso de qualquer jeito, olhos fundos e um cansaço que não era só físico. Simone, disse surpresa. Desculpa aparecer assim, mas você sumiu. Eu sei. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo, encostou no batente e baixou os olhos. Minha irmã teve um problema. Eu precisei ir cuidar da sobrinha. Fiquei uns dias fora. Não soube lidar. E quando vi, já estava me afastando. E por que não disse? Porque eu não sei fazer isso direito. Ficar perto. Contar. Dividir. Sempre fui de resolver sozinha. E quando percebi o quanto você já fazia parte da minha rotina, eu entrei em pânico. Fiquei muda. Fiquei burra. Fiquei longe. Eu fiquei te esperando no portão todos os dias. Falei, sentindo a garganta embargar. Eu sei. E me doeu saber disso. Ficamos ali, paradas, com 1 metro de distância entre nós e uma vontade imensa de apagar os últimos dias. Eu não sou perfeita, Simone. Eu também não, mas eu tô aqui. Você ainda quer ficar? Se você quiser tentar de novo... Sim. Ela abriu o portão devagar, como da primeira vez. E naquele gesto, sem toque, sem beijo, sem discurso, havia uma reconciliação silenciosa, dessas que não precisam de mais nada além da presença. Entrei. Sentei no mesmo sofá, a mesma manta fina, a mesma luz do abajur. Mas agora, o silêncio era outro. Era o tipo de silêncio que vem depois do reencontro. E que, mesmo sem dizer uma palavra, diz: eu tô aqui. E não fui embora. Nos dias que seguiram aquele reencontro, tudo pareceu se encaixar como se a pausa tivesse sido parte da coreografia. Não houve promessas nem longas conversas sobre o que cada uma sentiu na ausência da outra, mas houve presença. E foi isso que bastou. Vanessa voltou a me esperar no portão com os pés descalços, garrafa d'água na mão e aquele sorriso que agora vinha um pouco mais tímido, mas ainda cheio de intenção. Eu voltava a passar com o isopor quase leve, mesmo que estivesse cheio, porque só o fato de saber que ela estava ali no final da rua já fazia qualquer peso parecer menos. E aos poucos, o bairro também foi voltando a se ajustar. Os vizinhos não comentavam mais tanto, ou talvez só tivessem cansado. As senhoras da frente passaram a nos cumprimentar com um aceno de cabeça mais gentil. Seu Valdir começou a comprar 2 picolés, dizendo que agora era para não deixar a fila do amor desidratar. A rotina se refazia com pequenas sutilezas. Um dia, Vanessa me esperou com um banquinho no portão. Senta aqui um pouco. Só hoje. E amanhã? Amanhã eu arrumo outro banco. Sentamos lado a lado, rindo dos absurdos do bairro, das crianças correndo atrás do caminhão do gás, da nova moradora que confundiu picolé de limão com limonada gourmet. Vanessa segurava minha mão às vezes, no meio das frases, como se aquilo fosse a vírgula entre as palavras. E mesmo sem dizer, eu sabia que ela estava tentando, à maneira dela. Um sábado à tarde, ela me chamou para almoçar. Não era data especial. Só arroz soltinho, ovo frito e salada de tomate com cebola roxa. Mas foi o melhor almoço que eu tive em anos. A gente comeu rindo, falando da infância, das manias, das coisas que gostaríamos de fazer um dia. E ali, entre garfadas e histórias, ela soltou: você percebe que a gente nunca planejou isso aqui? Percebo. Mas mesmo assim, tá acontecendo. E eu gosto. Eu também. Muito. Nesse dia, quando me despedi, ela me abraçou com um pouco mais de força, como se estivesse com medo de que o mundo levasse o que a gente tinha construído. E eu entendi aquele gesto. Porque eu também andava com medo. Medo de perder aquilo que nem nome tinha ainda, mas que já me fazia sentir em casa. À noite, deitada na cama, pensei em tudo. No início torto, nas idas e vindas, no portão que se abria aos poucos como quem ensina alguém a confiar. E no dia seguinte, quando acordei,
A primeira mensagem do celular foi dela. Fiz café. Se quiser passar aqui, tem bolo também. Respondi só com um tô indo e saí de casa com o coração leve. Pela primeira vez, o portão da casa 55 não era só destino, era ponto de partida. O verão foi indo embora devagar, como quem tem pena de partir. As manhãs começaram a ficar menos abafadas, o vento ganhou cheiro de outono e o isopor passou a voltar para casa com mais picolés do que antes. Mas, curiosamente, isso não me doía. Porque, diferente de outros anos, aquele fim de estação não vinha com o gosto do que acaba, mas com a firmeza do que permanece. Vanessa e eu não tínhamos colocado rótulo em nada. Nunca dissemos, estamos juntas, nem você é minha namorada. Mas todas as coisas entre nós gritavam isso com uma naturalidade que tornava qualquer definição desnecessária. Ela me esperava no portão com café fresco nos dias frios. Eu aparecia com um picolé de limão só para vê-la torcer o nariz e dizer que aquilo tinha gosto de banho de mangueira. A rotina se estabeleceu no passo manso de quem não tem pressa, mas também não tem dúvida. Às vezes eu dormia lá. Outras, ela batia na porta da minha casa no domingo de manhã com pão e requeijão. Minha mãe, depois de semanas fingindo que não via, um dia serviu café para os 2 copos e disse: Vanessa, você adoça com açúcar ou adoçante mesmo? Eu quase chorei ali. Teve o dia do bingo na igreja, em que fomos as duas ajudar na barraca do bolo, e Dona Zilá cochichou com outra senhora. Essas duas tão mais casadas que muito casal de papel passado. E a gente riu. Não de deboche, mas de alívio. Porque o que antes parecia impossível, ser vista, ser reconhecida, ser respeitada, agora acontecia sem alarde, no miudinho dos gestos. O portão da casa 55, aquele que um dia foi só um destino curioso na minha rota, virou ponto de referência. Os vizinhos diziam, ali é a casa da moça do picolé. E eu não me incomodava. Pelo contrário, era como se minha história tivesse ganhado endereço fixo. Uma noite, sentadas na calçada, depois de um jantar simples e um vinho doce demais, Vanessa olhou para o céu, depois para mim, e perguntou: Você acha que isso aqui vai durar? Eu respirei fundo. Eu não sei. Mas eu sei que já valeu. Ela assentiu devagar. Eu também. E se durar? Completei. Que dure leve. Do nosso jeito. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo os sons do bairro, os grilos, os cachorros latindo ao longe, a vida acontecendo. E ali, com a cabeça encostada no ombro dela e os pés descalços no chão quente da rua, eu entendi o que de fato significa ter um lugar no mundo. Não é uma casa, nem uma aliança, nem uma certidão. É alguém que abre o portão quando você chega, segura sua mão sem medo e entende seu silêncio como se fosse palavra. Vanessa não era um plano, era acaso, era encontro, era verão que ficou. E eu? Eu continuo vendendo picolé, mas agora, quando passo pela rua do Conjunto Azul, é como se eu não vendesse só refresco. É como se, sem querer, eu tivesse encontrado amor, num portão azul, e numa mulher que me fez esquecer do quase para finalmente viver o que é inteiro. E você? Já viveu uma história que começou num acaso simples? Um portão, uma troca de olhares, uma pergunta boba, e de repente virou tudo? Já se apaixonou por alguém que chegou devagar, sem prometer nada, mas ficou nos detalhes? Já encontrou amor fora dos planos, fora dos rótulos, num lugar onde só existia o cotidiano? Me conta aqui nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que aquilo que parecia pequeno era, na verdade, o começo de algo grande? E se você também tem ou já teve uma Vanessa na sua vida, aquela pessoa que chega como brisa e fica como lar, compartilha com a gente. Sua história pode inspirar outras pessoas a reconhecerem o amor nos gestos simples. Ah, e se essa história te tocou de algum jeito, não esquece de deixar o seu hyper, seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e se quiser apoiar ainda mais esse espaço, deixa seu valeu, seu super ou se torna membro. Aqui,
Sempre tem espaço para histórias que aquecem o peito, mesmo quando a gente achava que já tinha esquecido como era amar. Até a próxima. E quem sabe, não é você cruzando um portão azul qualquer por aí?